Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Nós vimos na aula anterior a estrutura molecular do nucleotídeo. Nucleotídeo que é a menor parte que compõe as moléculas de RNA e DNA, que são ácidos nucleicos. Nós vimos que cada nucleotídeo é formado por um fosfato, que é essa bolinha, um açúcar, especificamente uma pentose, que pode ser a D-ribose ou a 2-desoxiderribose, e também por uma base nitrogenada, que pode ser pirimídica ou púrica. Nós vimos toda a estrutura química desses pedacinhos na aula anterior. Nessa aula eu quero focar com vocês em como essas moléculas estão unidas e como os nucleotídeos se unem para formar as moléculas de DNA e RNA. Então vem aqui comigo, olha só. Vou começar a desenhar aqui o fosfato, tá? O fosfato, que é aquela bolinha, é formado por 3 grupos OH ligados ao fósforo, que é central, e o fósforo também está ligado a um oxigênio por meio de uma ligação dupla. Para se unir à pentose, essa hidroxila perde esse hidrogênio, ok? E esse oxigênio aqui vai se ligar diretamente ao carbono de número 5 do açúcar. Lembre-se que esse carbono também estava ligado a um grupo OH. Então, na verdade, o hidrogênio do fosfato e o OH da pentose se uniram, saíram daqui juntos, formando uma molécula de água. Vou desenhar aqui agora o restante do anel da pentose, um anel que é formado por 4 carbonos. E eu não vou desenhar aqui os grupos OH para que fique mais limpo o desenho para vocês, tá bom? Para que vocês possam enxergar muito bem as ligações químicas aqui. Essa pentose, vocês já sabem que está unida a uma base nitrogenada. Ela vai se unir através do carbono de número 1, que vai se ligar diretamente a um nitrogênio da base nitrogenada. Nessa primeira ilustração, eu vou desenhar aqui uma base púrica. Vocês se lembram que a base púrica é formada por 2 anéis contendo nitrogênio. É o que diferencia, inclusive, a base púrica da base pirimídica. E aqui, nesse caso, especificamente, eu vou desenhar a adenina, tá? Então, eu vou colocar um Azinho aqui dentro, indicando justamente que essa base nitrogenada aqui é a adenina. Beleza, vocês estão vendo aqui a constituição de um nucleotídeo, ok? Então, ligação entre o fosfato e a pentose, o açúcar, e ligação entre o açúcar e a base nitrogenada. Agora, vocês sabem, vamos pensar aqui no DNA, tá? Que o DNA é formado por 2 fitas e que cada fita é um conjunto de nucleotídeos. Então, como que esse nucleotídeo aqui vai se unir ao próximo nucleotídeo da fita? Bom, vai ocorrer a ligação entre o grupo fosfato e o açúcar desse nucleotídeo, o grupo fosfato de um outro nucleotídeo e a pentose aqui desse nucleotídeo de cima. Olha que legal! E aqui se repete toda a estrutura que nós já temos acima, né? Esse fosfato aqui também forma um nucleotídeo que tem aqui a sua pentose e que está ligado também a uma base nitrogenada. Aqui eu vou fazer uma base nitrogenada diferente, uma base pirimídica. Vamos lá. Essa estrutura aqui também que é cheia de átomos de nitrogênio. E nesse caso, especificamente, eu estou desenhando a estrutura da citosina, ok? Essa letra C aqui indica citosina. E aí, por diante, entendeu? Esse nucleotídeo aqui também vai se unir a um outro nucleotídeo e aí eles vão formar uma fita. Então, a união dentro de uma mesma fita de DNA ocorre entre
o açúcar de um nucleotídeo e o fosfato de um outro nucleotídeo. E a união entre as duas fitas no caso do DNA. No RNA, essa união aqui também, sinalizada aqui por essa setinha, também acontece, né? Mas o RNA tem uma fita só. E no caso do DNA, que tem duas fitas, como ocorre a união entre essas duas fitas? Essa já é mais tranquila para vocês, né? Vocês já sabem que aqui no caso da adenina, a base nitrogenada que vai se aproximar aqui do nucleotídeo lateral será a timina. Então, o nucleotídeo que vai se unir aqui com essa adenina é um nucleotídeo que possui timina. Vai ocorrer a formação de uma ligação aqui entre essas duas bases nitrogenadas, que é uma ligação bem conhecida de vocês. Qual ligação que é essa? É a ligação de hidrogênio, antigamente também chamada de ponte de hidrogênio. Essa ligação é uma ligação intermolecular, acontece aqui entre duas moléculas diferentes, no caso a adenina e a timina. E no caso da citosina, qual é a base nitrogenada do nucleotídeo que vai se emparelhar aqui ao lado? A citosina se combina com a guanina e a ligação formada aqui entre elas, da mesma forma, é uma ligação de hidrogênio. E por causa do posicionamento espacial dessas moléculas, quando ocorre essa união, as fitas ganham aquele formato helicoidal que vocês já conhecem da molécula de DNA. Mostrando aqui rapidamente nesse desenhozinho, essas pontes de hidrogênio que eu representei ali estariam aqui, ó, entre as duas fitas, unindo as duas fitas da molécula de DNA. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Continuem estudando!